Oi, sexto ano. Hoje aula online, né, em virtude dos acontecimentos, né, aqui. E nós vamos começar um assunto novo chamado pré-história, tá? É, que é falando sobre a origem e a evolução dos primeiros seres humanos, ok? Nós vamos aprofundar melhor na aula presencial, certo? Semana que vem. Hoje eu queria debater um pouquinho com vocês sobre duas teorias, o evolucionismo e o criacionismo. De antemão, nem a outra, nenhuma suprime a outra e vice-versa, ok? Ambas têm a sua verdade em si, ok? Primeiro vamos ver um pouquinho a teoria do evolucionismo. Para quem está com o livro didático, pode acompanhar melhor, certo? De acordo com a teoria do evolucionismo, houve o Big Bang, a grande explosão, não é? E foram milhares de partículas no espaço, foram se formando corpos, planetas, estrelas, satélites naturais e surgiu a Terra. Como a gente viu na aula de ciência, a Terra surgiu informe, não é? Antes era a Terra primitiva, né? Tivemos até um trabalho de ciência. A Terra primitiva era bastante conturbada, com muitos vulcões explodindo, né? Quem está com o livro pode acompanhar a sequência, ok? A primeira diz o seguinte: primeiro ponto, na época em que foi formada, a Terra era extremamente quente, uma massa em ebulição, constantemente agitada por meteoros e cometas. Aos poucos, o planeta foi esfriando e uma camada rochosa foi se formando em sua superfície. O segundo ponto: durante o seu resfriamento, há cerca de 4,3 bilhões de anos, a Terra liberou uma grande quantidade de gases e vapor de água, que formaram a atmosfera e os primeiros oceanos. Nos oceanos, há cerca de 3,5 bilhões de anos, surgiram as primeiras formas de vida. Esses micro-organismos evoluíram e deram origem aos seres vivos mais complexos, aproximadamente em 550 milhões de anos atrás. Quarto ponto: algumas plantas marinhas adaptaram-se à vida fora da água e se tornaram, há 400 milhões de anos, as primeiras plantas terrestres. Por volta de 350 milhões de anos atrás surgiram os animais anfíbios. Quinto ponto: por volta de 200 milhões de anos atrás, a Terra foi povoada por grandes répteis chamados dinossauros. Sexto e último ponto: há cerca de 70 milhões de anos surgiram os primeiros mamíferos. Eles se adaptaram aos mais diversos ambientes e deram origem a muitas espécies de animais, entre elas os primatas. Então, gente, de acordo com a teoria do evolucionismo, foi isso o que aconteceu, né? Desde o Big Bang foi se formando, né, os planetas, e essa é a formação da Terra, né? Da Terra primitiva até os primeiros seres vivos. Essa é a teoria evolucionista da criação do mundo, ok? Nós temos a teoria criacionista. Na teoria criacionista, acredita que Deus criou o universo, criou a terra, criou as plantas e tudo o que nele há, né? Criou nós também, seres humanos. Em, em pontos gerais, essa é a teoria criacionista. É a crença num Criador, em um ser que está além do tempo, além da matéria, e criou tudo o que nós temos e acreditamos, ok? No caso da teoria evolucionista, há uma ramificação da ciência que é ateísta, certo? Que não acredita na existência de Deus ou de uma entidade criadora, certo? Se apegam a essa teoria. Mas vamos adiante.
relação do evolucionismo com o criacionismo judaico-cristão. Veja só, aqui eu tentei fazer uma base aqui, uma relação entre o criacionismo e o evolucionismo, tá? Porque nenhum descarta o outro, ok? Eu peguei a teoria judaico-cristã porque é mais familiar, mas nós poderíamos pegar outras crenças também, certo? Como a mitologia grega, entre outras crenças, tá? Entre outras religiões e mitologias, certo? De acordo com o criacionismo judaico-cristão, no livro de Gênesis, onde fala da criação, o 1.1 pode ser referido ao Big Bang, certo? Quando Deus criou o céu e a terra, ok? Tem a situação do Big Bang, certo? O início. No 1.2 de Gênesis, fala-se sobre a formação da terra. Nos versículos 9 a 10 e 10 fala da formação dos mares. Vejam que está em linha conforme a teoria evolucionista, ok? Primeiro veio o Big Bang, depois a formação da Terra, depois, quando a Terra esfria, a formação dos mares. Nos versículos 20 e 22 surgem os primeiros seres vivos, que é os seres vivos aquáticos. Assim como a ciência, o evolucionismo também acredita que e há evidências de que os primeiros seres vivos surgiram na água. Nos versículos 25, no caso aqui seria 24 a 25, eu errei, surgem os primeiros animais terrestres. Veja só que tem uma cronologia, né? De acordo com o evolucionismo, surgiu as espécies, os seres vivos na água e saíram da água para a terra. Aqui temos a origem, primeiro no mar, depois os animais terrestres, ok? E por último, os seres vivos. Por último, os seres humanos, certo? Tanto na teoria evolucionista, que acredita que nós somos uma das últimas espécies a surgir, os primatas, nessa cadeia evolutiva, também, né, em Gênesis, somos os últimos a aparecer, criados por Deus, ok? Veja que eu não estou refutando aqui nenhuma teoria nem a outra, ok? Mas ambas contém verdades em si, ok? Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre a evolução dos humanos. Toda a evolução dos seres humanos se estendeu no período do Paleolítico, que é o maior período da história, certo? Que se estende de 2 milhões de anos até 12 mil anos antes de Cristo. Quer dizer, é um longo período. E nesse período houve a evolução do ser humano, ok? Os cientistas dizem que primeiro surgiram os Australopithecus, no sul da África, certo? Lembrando que foi no continente africano que surgiu a humanidade. Ai, meu Deus do céu. Lembrando que foi na África que surgiu a humanidade, né? Com os Australopithecus. Depois, posteriormente, veio o Homo habilis, depois o Homo erectus, o Homo sapiens neanderthalensis e o Homo sapiens sapiens, que é o homem que sabe que sabe. Bem, como trabalho para vocês, eu quero que vocês peguem esses termos, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens neanderthalensis e Homo sapiens sapiens, e descrevam o período que eles viveram e as suas habilidades, como eram eles, as suas principais características. Para quem está com o livro, está mais fácil, ok? Fazer esse pequeno trabalho. Lembrando que eu irei conferir na próxima aula.
presencial. E quem não tem acesso ao livro pode pesquisar na internet, ok? As principais características deles. Eu vou mandar também em PDF mais explicadinho, ok? Bem, gente, é isso e até mais.